Qual é, Maraca? Fala, galera, a gente está aqui com mais um episódio do podcast oficial do Maracanã e mais um ídolo do meu parceiro aqui. Né? Recebendo um dos maiores laterais esquerdos que já pisaram aqui nesse estádio. E ganhou muita coisa aqui também. Quase nada. Seja muito bem-vindo, Atirson, é um prazer falar com você. Que isso, que honra. E queria ouvir um pouquinho de você. Primeiro, como é que é chegar aqui e olhar o Maracanã? Você vem ainda muito, né, depois de ter jogado também, mas como é que é? O que te dá de lembrança chegar aqui no Maracanã? Primeiro é um prazer imenso, né, fazer parte aí desse programa. Obrigado, Rafa, obrigado, Thiago. Pra gente é uma satisfação enorme, né? Porque eu me arrepio, né, cara? Se falar Maracanã, vem várias memórias maravilhosas. A mais efetiva pra mim é quando meu pai me trazia pra cá, quando eu era criança. Me emociono porque ele tá ficando velhinho, né? Mãe doente, e a gente fica sempre preocupado, mas... desculpa. Nem esperava que fosse acontecer isso. Respira, tá tranquilo. Tranquilo. Tá em casa, tá em casa. Porque é maravilhoso, né? Um dia meu pai me traz pra cá pra assistir jogos, a gente admira muito futebol. E um dia eu me torno jogador de futebol. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Eu vinha pra cá assistir os jogos do Flamengo. E um dia eu queria estar ali dentro do gramado. Falava, um dia eu quero representar o torcedor. Só que não sonho de criança, né? Pra quem lembra do Maracanã antigo, tinha geral, tinha uma arquibancada que era um pouco coberta embaixo e depois minha arquibancada. E ele era mais aberto aqui assim em cima. E aqui na parte superior tinha os banheiros. O pessoal subia para fazer. E o jogo no Maracanã contra Flamengo e Internacional, Copa União de 87, ela já estava lotado o Maracanã, não tinha mais como ter acesso nessas entradinhas, né, para arquibancada. Meu pai pensando ali na hora, falou, o que a gente faz? Eu tinha 10 anos. Meu irmão 12. Aí ele falou assim, vamos no banheiro enquanto eu penso, né? Porque não tinha muito o que fazer. O pessoal ficava dentro daquele espaço para entrar na arquibancada, pendurado já ali, tava muito cheio. E aí a gente foi no banheiro, meu pai tinha aqueles quadradinhos de circulação de ar. Aí meu pai falou assim, consigo ver o jogo daqui. Ele viu o gramado, foi daquele canto de lá, onde estava ali mais ou menos 32, 33, né? E aí ele falou assim, vamos ver daqui. E aí tinha mictório, e era aqueles de cimento, de azulejo. Botou a gente em pé ali, a gente conseguiu ver também. Eu falei, tá ótimo. Já tá aqui. Já tá valendo. E aí eu lembro bem do jogo em relação a uma memória muito legal, que foi o gol do Bebeto, né? Que o Taffarel saiu, o Taffarel já era de seleção, o Bebeto de seleção. O Bebetinho na saída do Taffarel fazendo gol e a gente pulando dentro do banheiro. Então essa foi uma das memórias maravilhosas, né? Que eu tive o prazer de ver o Flamengo ser campeão em 87, desse formato. E outra, assim, como torcedor, algumas, né? Como torcedor, eu falo rapidinho essas duas, que foi do Zico, uma cobrança de falta contra o Santa Cruz. A gente estava ali atrás da arquibancada, sentado. E aí o Zico bate, a bola vai lá na gaveta, o goleiro vai para fora, tipo, tentando pegar a bola, só que a bola já tinha entrado. E a outra foi do Júnior aqui na final contra o Botafogo, Campeonato Brasileiro de 92. Eu fiz a preliminar. E aí depois a gente subiu, a gente tinha o direito de subir para assistir os jogos. Aí a gente subiu aqui, a molecada. E aí o Júnior dá aquele corte no Renato Gaúcho, que ele dá o carrinho, aí dá o outro, e a torcida fala, vai a loucura, né? Então, momentos maravilhosos. Como jogador, aí a gente vai lembrar vários, né, cara? Que aí dá pra perder as contas. Que aí tem memórias muito bacanas, né? Por exemplo, você fazer gol em títulos contra um dos maiores rivais, que é o Vasco. E aí você consegue fazer um gol importante de título, sem dúvida nenhuma, que fica marcado, né, contra o Vasco. Fazer 3 gols no Maracanã para ser um lateral esquerdo. 3 gols no mesmo jogo, contra o Friburguense.
Pô, aí você fala, caraca, são memórias que você vai e fala, cara, que não tem como apagar, né? E vários jogos importantes que eu fiz gol em todos os clássicos. A gente tá falando de lateral esquerdo, tá falando de atacante, né? Então, assim, essas memórias, assim, é bacana. E aí entra o que o Thiago falou, né? Desculpa, o que o Thiago falou, que foi uma coisa bem interessante, é o que eu nunca tinha me imaginado como um dos maiores laterais da história do Flamengo. E aí você vai pegando as histórias de todos os laterais, você vai pegando memórias, você vai pegando... E agora, recentemente, saiu uma matéria muito interessante que eu tô ali na briga entre os 3 melhores laterais esquerdos e 6 melhores laterais, esquerdo e direito. Então, assim, cara, você fazer parte de uma geração tão marcante, de um clube de tanta tradição, onde passou grandes talentos, e você se tornar uma referência. E olha que eu não ganhei títulos como brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, estou falando o que jogou realmente, não fala de títulos, né? Isso que é muito... Hoje tá começando a cair a ficha, eu não gosto muito de falar de mim, mas é muito gratificante quando tem essas matérias, quando vem o torcedor, quando você viaja, que você tenha o contato pessoal com esses torcedores que vai lembrando, pô, tava no gol que você fez contra o Vasco, que eu te falei. Agora eu estive nos Estados Unidos, e aí fui em Orlando, e aí o torcedor vê, pô, tio, você estava atrás do gol, você fez o gol e saiu comemorando dessa forma, até hoje está na minha memória essa imagem. Então é muito legal você realmente fazer parte de um palco que é o maior palco do mundo, cara. A gente tá falando do Maracanã, né, cara? E você conseguir, pô, fazer história, fazer momentos marcantes dentro de um palco tão maravilhoso como o Maracanã. Então eu me sinto em casa, realmente. Você falou aqui das lembranças como torcedor, quando você via com seu pai, você via seu irmão. Como é que foi essa transição ali? O artista, torcedor, ainda garoto, começando ali a jogar bola, começando a se aventurar cada vez mais e o sonho se aproximando, até que você chega aqui para jogar, para olhar para o outro lado do artista, um artista jogador. Como é que foi esse processo todo? Assim, naturalmente esse lado foi o primeiro jogo que aconteceu realmente. Foi um Flamengo e América preliminar. Eu era infantil. E eu só tinha a imagem de cima para baixo. Eu nunca tinha entrado, não tive aquela oportunidade de crianças entrar no Maracanã como ali com jogador, né? Não tive essa. E aí quando a gente fez essa preliminar, você já fica ansioso para saber como é que é o gramado do Maracanã. A primeira coisa que você fala, cara, que você olha de cima, pô, ele é lindo, né, cara? Aí quando você pisa nele, ele era mais sensacional ainda, porque eu treinava em campos horrorosos. Né, na base do Flamengo, a gente pegou lugares tristes, né? Era outra época, né? Outra, não é que nem hoje que tá tudo geração, bonitinho. né? Treinava em Santa Cruz da Serra, treinava no quartel ali do BIP, na Avenida Brasil. Não treinava no centro de treinamento do Flamengo, né? Era outra geração, outro momento. E aí, quando você pisa no gramado do Maracanã, você fala... Você começa a girar a cabeça, né? Falar onde eu ficava. Você começa a imaginar, né? Que você esteve ali, você tá. E esse primeiro jogo, para mim, foi uma das maiores alegrias. Que eu era criança ainda, cara. Era uma criança sonhadora que ainda não sabia se a gente ia se tornar um jogador ou não. Mas que eu tava ali, pô, dando alegria a um torcedor que tava ali assistindo aquele momento. Tenho foto até hoje, né, desse momento, que foi muito legal. Então, esse primeiro momento que eu estive como jogador ali, base, não, eu falei, caramba, que sensação legal a torcida, porque é a primeira vez que a gente joga com torcida. Não tinha jogado ainda com torcida do Flamengo. Os pais não é a mesma coisa que o torcedor. Uma torcida diferente. Tem jeito aí, o torcedor, a gente ganhou de 3-1. Pô, foi maravilhoso, porque você faz um drible a torcida... E assim, ainda estava chegando, como é preliminar, começava 1h da tarde, os jogos principais era... E a gente que dá espaço para organizar tudo, então... O torcedor chegava no segundo tempo, finalzinho ali do segundo tempo, começava a chegar, então... Você começava a olhar a galera sentando, chegando, aí começava a torcida ali, botando bandeira. Pô, e aí você fala, caramba, é legal, é gostoso. Aí depois veio esse fato realmente, aí começamos a jogar mais, porque tinha preliminar nos juniores, a gente já fazia os jogos mais presentes, o torcedor já conhecia o jogador quando ele vinha no Maracanã. Então aos pouquinhos você ia subindo, descia profissional, você ia fazendo essa transição.
E aí, a partir dali, eu já estava acostumado, já estava habituado a jogar no Flamengo e me sentia à vontade, né? É claro que a pressão aumenta quando você veste a camisa profissional, que você realmente está ali para dar vitórias, glórias, amor ao torcedor, pro torcedor. E aí foi bem bacana que aos pouquinhos, mas nunca senti aquela tinha pressão, mas não tinha medo. Era pressão com amor, com orgulho de vestir um manto sagrado. Então, para mim, foi uma satisfação imensa. Eu não tive aquela pressão, pô, tem que mostrar, fazer, tem que... fazer. Aquilo ali foi natural para mim. Foi uma pressão que eu gostava porque eu era um torcedor. Eu vim de lá de cima da arquibancada. Então, não senti essa pressão com medo. Senti a pressão com orgulho, com amor. Então, para mim, foi muito legal. E a gente estava falando antes até aqui, né, de que você tem também a origem do futsal, né, mais de infância ali. Tudo. Isso. Quanto você acha que isso foi importante também pro seu estilo de jogo, como você falou, né, você virou Legal. um lateral muito, muito característico, assim, de driblar, de fazer gol, de ir bem pro ataque e tal. Como é que foi a importância do futsal nisso pra você? Tem dois aspectos, Thiago, que eu acho bem bacana, você mencionar do salão, que eu acho que o salão ele te traz um cognitivo incrível, tomada de decisão. No salão tem todos os aspectos que tem no futebol de campo. E hoje se treina muito no campo aspectos de jogos reduzidos, exatamente para dar a sensação do que você precisa de pensar rápido o jogo o tempo todo, e aí você traz o salão para o campo. Dois aspectos que eu falo, porque primeiro o aspecto do salão que eu mencionei, que eu acho que você traz muita tomada de decisão, dribles rápidos e curtos, né? Tinha eu, Pedrinho, Felipe, que era da mesma geração, Felipe Michel, vários outros jogadores dessa geração, Gilberto, Nélio, que tinha Djalminha, de dribles curtos, porque vinha do salão, porque você no salão não tinha essa quadra grande, era quadra pequena, que você tinha que pensar rápido, era um espaço pequeno para você tomar uma decisão, e era uma transição curta, né? Porque as quadras eram menores. E a outra mudança na minha vida é que eu era ponta esquerda. E então acabou que eu tive que ir para trás, porque eu ia ser mandado embora, eu era o quarto reserva. E o Toninho Barroso, ele me falou, Tia, você não está sendo aproveitado como ponta. Ele gostava, mas ele não tinha como subir de categoria como quarto. Mas não tem lateral esquerdo, só tem um, que era o Carlinhos. Você quer fazer um teste, quer tentar ver se você... Lógico, você mandou embora. Foi aí que eu entro nesse aspecto exatamente do salão, trazer a facilidade de você se adaptar em outra posição, e aí eu fui me acostumando, me adaptando, comecei a ler o jogo mais de frente, que para mim foi maravilhoso, que de ponto tomava muita pancada de costa, você tinha que ler, se posicionar diferente, e de frente eu tinha abertura de vir por dentro, por fora, arrancada, eu fui crescendo, comecei a ter uma passada mais larga, e aí o salão me trouxe esse aspecto de facilidade, né? Eu gosto muito que o futebol de salão ele deveria voltar a ter essa representatividade. O Flamengo já tem essa integração, na minha época não tinha essa integração futebol de campo e salão. Eles liberavam, né? Era o Isaías Tinoco, ele falou, vocês podem jogar futebol de salão, não precisa ser no Flamengo, pode ser em outro, porque aonde que pagava, o campo não pagava, onde que ajudava com ajuda de custo para ir e via, era através do salão. E aí até um dia que eu já estava chegando na reta final, né? Eu já era infanto-juvenil no salão e juniores no campo. E aí a gente foi jogar um jogo, eu jogava no Vila Isabel, fui jogar um jogo contra o Flamengo. Terra boa que jogava, tá? Isso, muito boa. Eu joguei no Flamengo, salão, eu comecei no América, salão, fui pro Flamengo, aí do Flamengo fui pro Grajaú Couto, fui pro Vila Isabel. Nessa última fase do Vila Isabel, a gente chegou na final. E a gente jogou a semifinal contra o Flamengo. Eu fiz 3 gols contra o Flamengo. Aí o diretor do salão foi lá chamar o Isaías Tinoco e falou: pode, ele tá arrebentando a gente. Aí ele, o Isaías Tinoco, no dia seguinte, na segunda-feira, me chamou lá para conversar. Falou: ele era um pouco gago. Você tem que escolher. Eu falei: pô, Isaías, mas você liberou, você disse que eu podia. Mas agora não pode mais. Você agora tem que escolher. Futebol de campo ou futebol de salão. Falei, futebol de campo, mas só falta um jogo, Isaías. É a final. Um joguinho só que falta. Não pode mais jogar. Nunca mais aparecer no futebol de salão. Eu não desrespeitei a autoridade dele. Eu poderia ter ido lá.
ou ser mandado embora do campo, ou tomar Uhum. uma suspensão. Mas eu sempre, como vim de família militar, meu pai, minha mãe, sempre de caráter, eu acabei não indo. Eu falei pro treinador do salão, foi na Gávea o jogo, se fosse fora também não iria. Nem fui no jogo. Pra eu não... Nem pra assistir. Pra não dar aquela coceira. Falar... vontade. Mas é isso, acho que o salão tem muita participação sim, eu acho que ajuda muito, né? Hoje os Fluminense faz muito bem isso, o Flamengo faz muito bem, o Vasco sempre fez muito bem essa parte. Não sei se o Botafogo faz, que eu não tive ainda contato com o pessoal do Botafogo para saber, mas essa parte de integração, porque assim, por exemplo, eu treinava treinava todos os dias no campo, e salão eu treinava segunda, quarta e sexta, e jogava sábado ou domingo. E eu não deixava de treinar de manhã no campo, ia para a escola à tarde e treinava à noite. Então, no dia seguinte eu estava muito cansado, pelo fato de treinar no salão. Então, quando você vai chegando mais próximo do profissional, você se sente mais cansado ainda, porque aumenta a quantidade de treinamento, a intensidade do treino. E aí, hoje o Flamengo já, né, esses clubes que eu citei, acabam reduzindo a quantidade de treino para esses atletas. Eles não precisam treinar no salão e no campo. Ou eles treinam em um ou no outro. E aí entra as categorias, sub-13, sub-11, sub-15, que eu acho que é fundamental para exatamente você aproveitar o melhor do atleta. Também não colocar sobrecarga, né? Eu acho que é muito legal essa parte também. E assim, para mim, o futsal é uma coisa muito deliciosa. Porque assim, você olha o tamanho do campo, você pega poucas vezes na bola. Né? Teoricamente, no salão não, você pega o tempo todo. Toda hora você está ali. Então eu gostava muito de jogar futebol de salão. Mas o campo era meu sonho, né? Então eu tive que abrir mão. E aí quando você chega nesse sonho... Posso comer aqui, né? Pode ficar à vontade, o pessoal da não, Santa gente, Forneria pessoal, aí, ó. fala da forneria aí, pô. Tá vendo? Quem vier no tour, quem ainda não conhece o nosso tour, tem aqui, ó, Santa Forneria. Visita no Maracanã todo dia pra você conhecer aqui. Bater um pênalti aqui. Gol Isso é aí eu difícil de entendo. fazer. Isso aí eu entendo. Para. Vamos voltar a falar daquilo, Atício. Atício, aí você tem Entende que é? pênalti, não sabe. Que Isso aí isso? não- Para com isso. Já foi esse tempo, Não, aí também é. É verdade? Alguns quilinhos a menos. Pouca coisa. Mas eu pegava pênalti, eu não fazia gol, não. Ah. Eu era, Ah, tu era goleiro? eu era goleiro. De salão também. Ah, Tá explicado. Todo mundo da base do salão. E aí você deixa o salão, começa a investir cada vez mais no campo, chega no profissional e aí começa a escrever literalmente uma história que ficou marcada até hoje. Como é que era pra você? Como é que foi pra você ali chegar no profissional, começar a ganhar cada vez mais espaço, ir se tornando uma referência ali naquela equipe? Como é que era viver isso no seu clube do coração, em casa, com amigos, com o pai vendo, com a mãe vendo? Como é que foi esse é processo? totalmente diferente dessa geração de hoje em dia. A gente não tinha tanta divulgação, né? Nossa divulgação era no jornal impresso lá. Velhos tempos. Jornal do Esporte. Exatamente. Ou de vez em quando você sair ali matéria de jornal esportivo ali da televisão. E jogos ao vivo, aí sim, que sempre teve, mas não tinha essa visibilidade hoje que as redes sociais têm hoje, né? E é lógico que eu lembro até hoje que eu falei assim, pô, tô começando a ser reconhecido. Foi um dia que minha esposa morava ali no Falete Fogueteiro, né? Uhum. E eu morava ali na Itapiru. Aí fui lá visitar, né? A gente namorava nessa época. Eu desci de carro. Aí quando eu desci um morro e tal, cheguei embaixo ali onde que eu morava, a polícia parou. Aí me abordou, tirou do carro, pediu documento, passei as documentações. E aí um bonzinho, o outro sempre mal, né? O bonzinho, o que você tá fazendo lá de cima, não sei o quê? Eu falei, minha namorada mora lá, acabei de sair, não sei o quê. Você tá maluco se na hora de descer? Era 11 horas da noite. Pô, tá vindo só pra casa, né? Era um horário muito tarde, era que eu ia treinar, então... Eu falei, não, mano, abre o carro todo. Eu falei, lógico, pô, sem problema nenhum, abri o carro e tal. Aí o cara ficou me olhando, o bonzinho ficou me olhando, e o mal querendo pegar alguma coisa. Aí abriu o carro todo, viu? Você não pode descer do morro nessa hora, não sei o que, é perigoso. Pô, se manda botar alguma coisa no carro. Eu falei, cara, nunca pensei nisso não, pô. Só tava vendo minha namorada. Aí ele, não, e aí o bonzinho falou assim, aí deixa eu ver a tua documentação lá. Aí ele olhou, eu sabia, cara, que era você. Você tá começando a jogar agora, é o outro. Quem é?
Não, é jogador do Flamengo, tá começando agora, menino subiu da base. Aí eu falei, pô, legal, né? Bom, aí eu fiquei grandão, né? Falei, pô, que bacana, tô sendo reconhecido, pô. Aí ele falou, não, toma cuidado. Eu falei, aí eles vieram explicar a dificuldade. Eu falei, não, pô, tranquilo. Aí passou ali, eu saí grandão dali dirigindo, né? Passando, eu falei, pô, que bacana, o policial me conheceu, né? E aí, a partir dali, você começou a chamar um pouco mais de... ter um pouco mais de evidência, né, em si. Você começa a aparecer um pouco mais e aos pouquinhos você vai ganhando espaço. E a minha briga era muito forte, né, no profissional, porque quando eu subia, o Gilberto era o lateral esquerdo. O Gilberto sempre foi um jogador muito bom, né, tecnicamente, fisicamente, sempre foi muito bom. Então ele veio pro Flamengo e eu subindo fui ganhando espaço. E assim, teve uma briga muito saudável, né, porque eu sempre respeitei, ele sempre me respeitou em relação a jogar e nunca deixamos de ser amigo por causa disso, que eu acho que é a briga sadia, eu acho que é bem bacana, e foi onde que eu fui aparecendo, fui ganhando espaço, e aí ele saiu e eu me tornei titular a partir de 97, né, jogando a primeira final da Copa do Brasil em casa, né, que eu sou contra o regulamento, né, porque o gol fora de casa era aquele gol qualificado, e a gente empatou de 0-0 no Sul, empatamos de 2-2 no Maracanã e E aí perdemos. o Grêmio foi campeão. E a gente jogou muito esse jogo, que a torcida, mesmo a gente não ganhando o título, ela aplaudiu a gente de pé, porque realmente a gente fez um jogo incrível, foi num detalhezinho no final, que o Carlos Miguel, se não me engano, fez o gol, e com isso a gente começou a chamar a ter representatividade. Só que nessa geração ainda não tinha um profissionalismo dentro da escolha de jogadores, sabe? É aquela coisa que era resultadismo, né? Se você jogasse bem, você ficava, e se você tomasse a pressão da torcida ou a imprensa falasse algo, você era negociado, né? E com isso, a diretoria acabou tentando fazer uma modificação. Eu fui emprestado para o Santos em 98. O Zé Roberto veio para o Flamengo. Ele era ponta, ele era lá, meio campo, ele não jogava nem na lateral nessa época. Ele era lateral na Portuguesa, mas para o Flamengo ele veio de meia. E aí o Joel Santana veio falar comigo: ah, Tirso, vai ser aproveitado, não sei o que e tal. Aí eu, pô, sonhador, querendo. Isso aí é o drone de vocês, não? Isso aí, vocês rapaz, têm o aí, drone Mais grande. aéreos, mais É o aéreos. drone e helicóptero, né? aqui é todo dia, galera. Tem um passeiozinho aqui também. Aí com isso eu fui emprestado. É importante dizer que eu mencionar em relação ao profissionalismo, o conhecimento até mesmo da diretoria em busca de atletas e tudo. A sabedoria de explicar para o atleta a importância dele também sair do clube. Mesmo por um período de empréstimo ou não, porque eles falavam, você vai ser emprestado. Eu não falava mais nada. E eu, pô, sonhador, querendo vencer no Flamengo, meu sonho era vencer no Flamengo. Eu não queria sair. Fui para casa chorando, falei, não quero, vou ficar aqui, não vou. Era eu e Lúcio Bala, né? E aí vinha Marcos Assunção e Caio, do Santos. E eu lembro que cheguei no dia seguinte, eu sempre fui muito brincalhão, muito alegre no vestiário, gosto de brincar com todo mundo. E eu cheguei meio triste pela situação. O Clemer falou pra mim: tia, o que tá acontecendo? Tá tudo bem contigo? Eu falei: não, tô triste, não sei o quê. Você vai ser... Eu falei, pô. Ele perguntou por quê? Eu falei: cara, eles querem me negociar, querem me emprestar pro Santos. Ele falou: tia, por que você tá triste? Santos é um grande time. Eu falei: eu sei que o Santos é um grande time, não é por isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ele: não, mas se você ficar aqui, você não vai ser aproveitado, pô. Eles contrataram o Zé Roberto, mas eu tô jogando com o Zé Roberto, eu e ele. Não, mas se eles querem te prestar, porque eles não querem te utilizar, pô. E você vai ficar aqui, você não vai jogar, você não vai perder um ano de oportunidade. Lá você, se eles estão querendo você, é porque você vai jogar. Falei, faz Faz sentido. sentido, né? Porque, pô, né, você começa a pensar, porque, pô, você é um jovem sem orientação, sem informação nenhuma ainda, porque, pô, naquela geração, hoje em dia é muito mais fácil, você tem muitas informações. Aí o Clemer, goleiro, que foi importante, falou: pô, Tis, vai que você vai gostar. E realmente foi maravilhoso, porque eu cheguei, já joguei
sendo titular, cheguei sendo titular. Pô, fui crescendo, evoluí muito, né, profissionalmente. E aí eu não queria mais voltar, porque eu já tinha me sentido bem, ganhava salário em dia, lá que eu não ganhava. E realmente eu queria ficar lá de vez. Santos queria comprar, o Flamengo não vendeu. Voltei, mas como eu sou Flamengo, eu falei, vou voltar também. Voltei, aí fui muito feliz na minha volta, né? Então, assim, o que eu quis dizer em relação a, às vezes, uma direção é que você tem que ter um entendimento de explicar o momento. Vários jogadores não foram, perderam a oportunidade. E a gente vê hoje com muita facilidade esse lado, né? Vamos dar o exemplo. Rascaeta e o Everton Ribeiro, quando chegaram no Flamengo logo no início, eles não renderam. E a pressão era muito grande, já queriam que ele fosse negociado, e a diretoria segurou, agora a Cebolinha a mesma coisa. E aí foi segurando, e uma hora acabou se adaptando e deu resultado. E aí você entendeu quanto tempo você pode segurar um atleta, porque às vezes ele consegue ou não se adaptar, né? Isso faz parte. E também saber o interesse do próprio atleta, se ele se sente à vontade, se ele se sente feliz dentro do ambiente. Porque não adianta nada você também manter o jogador aqui, ele pode estar ali só pelo fato de jogar num grande clube, salário em dia, e ele não está feliz, não está. Então, se você entender muito esse lado, eu acho que a conversa dentro do futebol, ela tem que ser um pouco mais clara. E até antes de vir para cá, eu estava vendo a matéria do Cebolinha, achei muito interessante, porque realmente ele queria continuar no Flamengo. Uhum. Mesmo ele tomando a pressão, não jogando, ele sabe que ele não vinha jogando bem. E é natural que você. Mas ele sabia que ele tem, todo mundo sabe que ele tem potencial para crescer. E a gente já viu ele fazer. Se ele fez aquilo ali, a gente sabe que ele é capaz. E aí chegou um treinador que realmente começou a dar mais oportunidade e já conhecia o trabalho dele. Então facilitou todo esse aspecto. E aí quando você volta tem aquele ano de 99 que é muito marcante, né? É. Assim, o Carioca, depois a Mercosul. Fala um pouquinho pra gente dessa temporada. Então essa volta ela foi marcante porque eu voltei totalmente diferente do que eu saí. Mais maduro, mais preparado, com uma responsabilidade muito maior dentro do aspecto em si de organização de jogo. Eu gostava muito mais de olhar o trabalho técnico de um olhar diferente, porque era importante a gente entender esse lado para botar em prática dentro de campo. E aí eu comecei a crescer. Foi aos pouquinhos, o Carioca foi um Carioca incrível, porque eu já cheguei fazendo um campeonato individualmente muito bom, fazendo gols. Eu fui um dos artilheiros se eu não fui o artilheiro junto com o Juan, se não me engano, daquela temporada como lateral e o Juan como zagueiro. Então assim, ali foi um ano incrível que a gente ganhou também de um Vasco que era superior ao nosso time, tecnicamente. Tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Tinha acabado de ser campeão brasileiro, então tinha um time realmente muito forte. Aí a gente acaba ganhando um título que era importantíssimo para a gente se consolidar ali naquele momento. E aí a temporada no Brasileirão ela foi oscilando, mas na Mercosul a gente foi incrível, porque até o Flamengo ganhar a Libertadores agora tinha sido o último título internacional do Flamengo. Uhum. E realmente foi incrível que a gente passou do Peñarol ganhando aqui em casa, aqui no Maracanã, e depois a gente ganhando lá contra ele lá, porque a porrada comeu, né? Uhum. A porrada comeu, não, eles bateram na gente. Só o Clemer e o Fabão, eu acho que, se eu não me engano, que brigaram e o resto tudo. E foi realmente, a gente levou esse jogo por uma decisão que também foi incrível, porque aquele ano foi um ano muito interessante, que a gente tinha uma rivalidade muito grande contra o Palmeiras. Uhum. Que foi campeão da Libertadores também naquele ano. Tinha sido campeão da Libertadores, a gente era para ter passado da Copa do Brasil. Se tivesse o VAR, a gente tinha passado, porque o Palmeiras fez um gol que o Euler empurrou o Clemer, foi falta e o juiz não deu. E aí eles empataram aquele jogo, eles passaram de fase da Copa do Brasil. E a gente vai e pega eles na final, fazendo um jogo aqui incrível, se eu não me engano, 3x3 ou 4x4, aqui no... ou 4x3, alguma coisa assim. Eu fiz um cruzamento pro Reinaldo fazer o gol de cabeça, naquele gol ali, né, do lado direito. E aí a gente vai pro Palestra Itália, que é o antigo Palestra Itália, né? Pô, num time do Palmeiras que era
todo de seleção. Da seleção paraguaia, aí você vai pegando de todos os jogadores, né? Praticamente Asprila, pô, tinha um monte de jogador. O Marcos Zinho, também, o Alex, o Marcos, o naquela goleiro. fase de São Marcos. Júnior. Era um time de seleção. E aí a gente vai lá e ganha deles dentro do Parque Antártico. E aí foi incrível, né? Que a gente termina o ano, começa o ano bem, faz um ano assim, oscilando no Brasileirão e termina o ano muito bem. E aí 2000, mesma coisa, a gente faz um campeonato incrível. E aí, assim, eu tendo essa representatividade bacana, indo para a seleção pré-olímpica, Olimpíadas, junto com o Flamengo. E aí foi um ano realmente incrível que me leva a sair do Brasil, que me leva para a Juventus, né? Que na verdade era para ser Barcelona. Uhum. Teve ali um aspecto quando eles vieram, porque não tinha empresário, né? O empresário vinha fazer negócio e ir embora. A gente não tinha um cara que te representava ali. Se quiser fazer pergunta, vai. O que vai emendando. Pode, fica à vontade. Que vai lembrando aqui a cabeça aí. Assim, o Barcelona, quando fez a proposta, meu pai foi lá ver se era verdade, se era mentira. Só que quando meu pai pousou em Barcelona, teve o impeachment do presidente. Então ele não podia contratar e nem vender ninguém. Então o empresário que fez a aproximação, eles falaram, tem a Juventus. O Juventus é Juventus também, né? Claro. Não é um time. Aí meu pai, vou lá ouvir. Aí quando foi ouvir, era uma proposta irrecusável, era uma coisa incrível, né? E aí realmente foi onde que aconteceu a negociação. E aí o Flamengo não quis vender, aí ficou naquele impasse de eu sair livre ou não. Eu queria que o Flamengo vendesse, aí eu falo até abertamente em relação a isso, porque o Edmundo Santos Silva, presidente na época, ele não quis ter essa responsabilidade, como hoje, como é e como deve ser feito o futebol, com muita clareza, né? Porque assim, a gente vê hoje muito mais fácil. Pintou a proposta para o Vinícius Júnior. Ele nem se tornou ainda profissional de direito. No Flamengo apareceu, jogou bem e tal, mas ele foi embora. Como foi o Paquetá, foi o Vanê, foi vários outros jogadores, que faz parte, pô. E aí ele não quis, falou, não posso te vender, não posso, o que eu vou falar pra torcida? Eu ia falar isso, acho que até por você ser quem você era pra torcida, né? Eu era o maior ídolo ali naquele momento, né? Capitão do time, ídolo do Flamengo. Criado no Flamengo. Criado na base. Só que assim, porque hoje é mais profissionalismo. Hoje se entende mais essa parte que realmente hoje a estrutura financeira do clube te facilita. Eu acho que se tivesse a estrutura hoje que o Flamengo tem hoje, eu não sairia nunca do Flamengo. Porque meu sonho era jogar no Flamengo e terminar no Flamengo. Meu sonho era esse. Só sair realmente porque financeiramente a gente sabe que era preciso, né? E com isso acabou, né, tendo um desgaste muito grande, assinei o pré-contrato, aí teve um desgaste incrível, de justiça, não sei o quê. Não gostaria que tivesse sido dessa forma. Eu acho que facilitaria muito esse processo se a gestão em si naquela época fosse como é mais ou menos hoje em dia, que eu ainda acho que pode ser cada vez melhorada, que é normal, mas a gente vê hoje o Flamengo principalmente tendo essa preocupação, essa de renovação. É lógico que acerto e erro vão acontecer, que é normal, mas que você vê que minimizou muito esse aspecto, né? O Flamengo consegue lidar muito bem com essa parte de acertos e erros e o Flamengo está aí hoje com essa grandeza toda pelo fato de ter acertado ali, organizado a casa, primeiro na parte financeira, jurídica ali naquela... Porque a gente sabia que, não podia nem receber patrocinador, porque o patrocinador já ia direto para as dívidas, né? Eu nunca entrei na justiça contra o Flamengo. Eu tinha saído do Flamengo, nunca entrei, porque eu sempre tive muito respeito, até pelo fato de um dia posso vir, mas me arrependo, hoje me arrependo, porque a gente sabe que vários outros grandes ídolos também entraram e era o meu direito. Era direito, né? Só que acabou e acabou que... Mas faz parte, né? Cara, e quando você sai, aí tem acho que aquela geração ficou marcada pelo tricampeonato ali, né? De 99 até 2001. Você não participa do gol do Pet, mas como assim, se você assistiu, como é que foi a sua reação àquilo? Como é que foi? Eu tava na Itália, né? E aí eu não tinha, como eu falei, não tinha televisão, não tinha pra gente assistir os jogos internacionais como tem hoje, né?
E para tentar ver alguma coisa, eu botei no computador de escada, né? Botei no computador, liguei lá e fiquei buscando rádio. Rádio Globo, alguma rádio que toca. Alguém Alguém que falasse assim, jogo no Maracanã, final do Cariocão, para eu poder acompanhar, pô. Aí eu conseguia baixar um aplicativo ali na época que eu conseguia ouvir a Rádio Globo. Garotinho é um fenômeno, né, cara? Sou fã desse cara. A voz, o tipo de narração. Eu consegui botar nele. Falei, opa, É aqui. é aqui mesmo. Botei e fiquei lá, né? Pô, sofrendo até 47, não foi isso? 43. 43. Pô, tô ali. Pô, vamos, Mengão, não é nada. Aí, pô, quando sai, falta. Fica naquelas mesinhas. Você não sabe uma falta, se é perto, se é longe. Rádio hoje não sabe nada. Falta. É uma falta, mas é o pet, né? Pô, falei, pô, o pet é capaz de tudo. E eu ali na concentração, quando eu saio gol, eu jogo o computador pra cima, eu saio pulando sozinho, porque eu tava sozinho nessa época, eu tava sozinho. Minha esposa tinha vindo pro Brasil e fiquei sozinho lá nesse período. Eu falei, cara, que coisa incrível. Eu joguei o computador muito feliz. E eu sei, eu não tinha internet, assim, com facilidade pra ver. Aí eu, pô, E depois. agora? Joguei pra cima, demorei tanto pra achar. Não, aí o computador caiu, eu falei, quebrou, não quebrou. Aí deu certo, aí eu conseguia terminar o jogo, fico muito feliz, né? Depois mandando mensagem pra galera do time, né? Porque ainda tinha muito contato ali, tinha sido muito recente, né? Então fiquei muito feliz pelos meus amigos também e como flamenguista, feliz pelo mais um título do Flamengo. Agora assim, Carioca, você tem uma identidade muito bacana com o Carioca também, conquistou o Carioca aqui. E a gente tá num período do Cariocão rolando, começaram os jogos aqui no Maracanã. Como é que é pra você esse olhar pro Carioca? Porque assim, muita gente fala que hoje em dia os clubes não ligam tanto, é início de ano, é pré-temporada, mas a gente sabe que tem aquele valor, principalmente dentro de casa, né? Pra torcida que vai enfrentar os grandes rivais, que vai querer aquela hegemonia local. Como é que é pra você na época, como é que era na época, como é hoje esse olhar assim pro Campeonato Estadual? O Carioca naquela época ele tinha muito mais valor, né? Tinha muito mais essa rivalidade. Até pelo fato de não ter tanta. Por exemplo, a Copa do Brasil não tinha o valor que tem hoje, financeiro e nem. Tu ganhou a Copa do Brasil, beleza, não era financeiramente, não te trazia. O Campeonato Brasileiro, sim, sempre com uma responsabilidade muito grande, que sempre foi o Brasileirão. A Libertadores era muito mais difícil você disputar, porque entrava um ou dois do Brasil, entrava pouquíssimos clubes. Era o campeão brasileiro, não tinha tantas vagas. E era rápido também, né? Era curto, era ali, acabava no início de ano e terminava no máximo em junho. Então mudou-se essa parte da nossa geração. Então o Carioca ele tinha esse valor pelo fato de você não ter tanta facilidade de jogar uma Libertadores, não tinha essa representatividade toda na Copa do Brasil, e aí ficava o Cariocão com muita rivalidade, com muita tradição. Então, e os clubes tinham, sem dúvida nenhuma, os times cariocas, sempre, os 4 principalmente, sempre fizeram grandes elencos, né? Como a gente falou aqui, os 3 títulos que a gente ganhou em cima do Vasco, os 3 realmente o Vasco era superior. No último ali ainda tinha mais um equilíbrio, mas nos outros 2, 99 e 2000, sem dúvida o Vasco, você pegar mano a mano ali, você, pelo fato dos jogadores já ter sido mais consagrado, a gente ainda era início de carreira, né? Então assim, o olhar é sempre diferente. Hoje em dia, por essa representatividade da Libertadores, você hoje entender como se preparar para essa competição internacional, você ter uma Sul-Americana também que te dá espaço para entrar na Copa na Libertadores, o próprio Brasileirão aumentou a quantidade, então você acaba e você precisa das férias. E aí, iniciando em dezembro, exemplo, 5 de dezembro, você tem que voltar 5 de janeiro. E o Carioca, infelizmente, ele tem que começar no começo do ano por causa do calendário. E com isso você acaba atropelando as férias. Aí você precisa o quê? Pensar na macro, no ciclo macro de trabalho. Você não pode pensar no Cariocão, numa preparação de curto prazo, mas você tem um ano todo pela frente de uma competição importante. Então é natural que não que se abra mão, mas que no início, primeiros jogos em si, jogue com um time misto, jogue com um time sub-23,
para exatamente deixar essa preparação com melhor qualidade para você aguentar o ano todo. E aí depois que você entra numa segunda fase ali do campeonato, na reta final, que agora é turno, né? E aí depois você entra no mata-mata, aí você começa a equilibrar mais, você começa a colocar o time mais principal e aí começa assim, sem dúvida nenhuma, trazer a rivalidade desse ano principalmente, eu acho que ela aumentou muito. O Vasco fazendo boas contratações, mantendo o Ramon Dias, o Botafogo pelo campeonato que fez o ano passado, não ganhou o título, mas ninguém esperava que o Botafogo fosse brigar ali em cima da tabela. É porque foi acontecendo e todo mundo queria que o título viesse. Então assim, o Botafogo manteve um time forte. Fluminense campeão da Libertadores, trazendo grandes ídolos. E portanto, o Flamengo, ser tricampeão, né? O Fluminense. Exatamente, em sequência, né? Pode ser o tricampeonato. E aí, essa rivalidade em si, Flamengo e Fluminense, ela cresceu muito nos últimos anos. E desde 2019, se eu não me engano, Flamengo e Fluminense vem fazendo essas finais, né? Então, assim, a tendência é que a gente tenha um campeonato realmente muito interessante. Agora, olha só, vou mudar, tá? Tem um quadro fixo aqui. Sim. Todo episódio a gente fala que a gente pede pro nosso convidado o cafezinho. Cafezinho, por favor. Alô, café? Alô, produção? Produção é bom por isso, né? Aqui eu não estrago, não. Aqui nada. Eu escuto o podcast direto e falo, o pessoal pega o Tchuguera e tal. Até cairia bem o Tchuguera aqui, mano. Mas vambora, segue em frente. Aí todo episódio que a gente tem aqui, o nosso convidado monta a escalação dos sonhos. Quem jogou ao lado dele, certo? Mudei aqui. Chega aí, o café chegou, chegou. Tenta me explicar aí, muda o quê, cara? Mudei. Me ajuda, como cara. Você já deixou claro, ninguém teve dúvida, que nunca teve dúvida que você é rubro-negro, Mengão de coração. Sim. A sua seleção vai ser um pouquinho mais difícil. Eita porra, presente. Quero que você escale aqui pra gente a seleção que jogaria com você entre os seus ídolos que você viu jogar aqui e os seus amigos que jogaram ao seu lado. Caraca. Mais difícil. Dos que eu vi jogar e que eu joguei, isso aqui é complicado. Eu fui. Foi. Maldoso, vamos ajudar, vamos fazer uma ajuda, né? Vamos, tipo, goleiro, aí você dá algumas opções pra não ficar também. Não, me ajuda, vou te minha memória também é pequena. Você vai escalar os 11, o técnico e mais 5 reservas. Rapaz, esse cara é muito criativo hoje. Mas tu veio, né? Vai aturar essa ou quer voltar pro tradicional? Não, vambora. Então, eu gosto de desafio. Questão de anotar, vamos lá. Mas eu gosto de assim, pelo menos opções. Vamos falar alguns nomes. Aí a gente entra aqui em consenso. Então, vamos lá. Pra eu lembrar. A decisão é sua. Tá, goleiros, né? Vamos começar por goleiros. Goleiro. Você pode escolher ou um que eu cara joguei, que eu vi jogar. jogar. Né? Que eu vi jogar e que eu... Júlio César pra mim foi um monstro, né, cara? Agora, que eu vi jogar, eu joguei com o Buffon, mas, não joguei aqui no Maracanã. Não, Mengão. Você aqui no Maracanã, Mengão só. Mengão. É só Mengão. Não é tão difícil assim, tá vendo? Não, é assim, continua. Eu vi o Raul, mas é outra geração, né? O Raul foi realmente incrível. Aí depois, Zé Carlos foi que marcou uma geração, mas eu vou ficar com o Júlio César, cara. Júlio César foi... Esse daí, acho que todo mundo que jogou com ele, que vem aqui, coloca ele. O Júlio César, ele iniciou no Flamengo muito bem, onde fez com que ele fosse para a Europa e depois seleção brasileira. A gente lembra muito dele, lógico, tudo que ele fez na carreira. Então, e eu vi o potencial dele de perto, né, cara? Então, assim, o Júlio César foi um monstro. Na direita. Jorginho. Tá vendo como não tá tão difícil? Tá indo. O Jorginho, pra mim, foi incrível, né, cara? O Jorginho, pra mim, foi gênio. A zaga vai ter Juan. A zaga vai ser mais complicada, né, cara? Jogou com muita gente boa. Cara, joguei com muito jogador bom. O Júnior Baiano foi muito bom. Juan foi muito bom. Mas eu vi Aldair, cara. Esse aí também. Eu vi Aldair jogar. Aldair, pra mim, eu vi pouquíssimas participações. Vi pouco, mas da lembrança que eu tenho, assim... Aí eu vou botar Leandro, que não tem como, cara. Pra mim foi um monstro. E Aldair. Na esquerda é você. Não, na esquerda aí você... Não, já tá decidido. Na esquerda é você, vai. Na esquerda pra mim tem Leonardo, né, cara, que me inspirou muito, mas pouco tempo no Flamengo, assim, mas me inspirou muito, né?
Ó, vou tirar até... Mas tudo pronto. bem, se você quer deixar eu aí, Você, eu ia beleza. falar pra Tem que você, ter, se tem que quem ter. tá contigo, não. Você, vamos lá. No meio. No Aí meio. você escolhe se é No meio. 4-3-3, se é No meio, 4-4-2. cara, aí no meio arrebenta, né? Vou botar Júnior, capacete. E aí me arrebenta, né? Aí vambora. me E ajuda aí. agora é a parte mais legal, pô. É aí que arrebenta o caboclo, né? Tem muita gente aí. Rapaz. Eu só vou botar um volante pra não ficar muito. Senão eu ia botar É. Leandro Ávila, que eu pô, sou muito fã desse cara. Né? Ele vai te Gente entender, ele boa passou também, por teve ele. aqui com a gente também. Vou botar ele no banco, vou botar ele no banco. Tá bom. Botar ele no banco porque eu gosto muito dele, eu achava ele incrível, cara. E além dele me ter me ajudado muito, né? Ele e Jorginho. Mas vou deixar ele no banco. Então vou do meio pra frente. Zico, não tem como, né? Tá vendo porque eu quis te dar essa ajuda? Zico. Como é que você ia montar uma escalação sem o Zico? Zico não tem como, cara. Adílio. Aí, rapaz. Temos mais 3, né? Mais 3. Mais 3. Mais 3. Aí rebenta, rapaz. Aí, caracas. Tá vendo? Vocês acharam que isso é tão fácil assim? Mas o time tá ficando bom, eu acho. Um pouquinho. Razoável, né? É. Dá pra jogar, né? Bora, vamos lembrar aí. Aí da época de 80 tinha Lico, Tita E Nunes. e Nunes. Tinha Andrade. Aí, caraca. Aí vai vir pra quem jogou com você. Aí teve Tinha Romário. Romário. Aí tinha o Romário, né? Aí como é que você não bota o baixinho? Pô, o baixinho jogou demais. Então, ó, já um já entrou. Aí eu vou já botar. foi. Aí eu vou botar eu, né? Vou botar ali Bebeto e Romário. Que não tem como deixar esses dois de fora. E ainda tem agora uma vaguinha, pô. Falta uma vaga. E eu vou botar o Pet. Quem comanda essa galera aqui? O professor. Professor. Carlinhos. Precisa dos reservas? Precisa, lógico, pô. Como é que eu não vou botar uma reserva? Pô, agora que você me deixou, né? Pô, vai ser 10 ainda, vai ser Não, só só 5 não. assim, vamos lá, Quantos que a gente pode relacionar? Não, 10. aqui Então aí entra eu assim, mudei. pô. O goleiro reserva. Goleiro reserva, vou botar o Zé Carlos. Eu gostava muito dele, cara. Um zagueiro reserva. Um só não, porque Um só, não. Não, você vai montar aqui, vai me dar um. Não, Quase pô. a convocação. Não, são 10, vamos botar 10. Não, Aí- 5. Cinco não, 8 no mínimo. 8, vai. 2 zagueiros. No mínimo tem que ser 8, pô. Vai, 8, vai lá. 2 zagueiros, aí um lateral. Como é que eu tô falando? Tá montando 2 zagueiros, time. Juan e Júnior Baiano. Eles vão me entender por quê, pô. Botei 2 caras também aqui, pô. Volantes, Leandro Ávila. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Só tem mais 2, tá? Não se empolga, não. Tem mais 2? Já tô muito bonzinho aqui. Eita ferro, rapaz. Me ajuda aí, gente. Pô, só você teve essa vida boa, cara. É. Pô, mas também você botou, né, com Não, uma, mas uma desafio exigência foi bom, maior. o desafio foi mas o bom, que ele o desafio assistiu, foi que ele bom. viu também ajudou. Pô. Pô, aí tem mais 2, cara. Vou botar 2 atacantes, né? Rapaz. Adriano, talvez. Então, o Adriano foi monstro, não tem como não botar o Adriano. E aí fica aí ó, mais um que jogou comigo, né? Senão eu vou ter que botar Tita, Lico. E aí, vou dar uma moral pra quem jogou comigo, né? E aí Reinaldo também foi muito bem, né, cara? E chega, né? Chega, tá bom. Não, tá Chega. bom, pô. Então tá bom. O time tá bom, hein? Esse Vai. time aqui tem muito título aqui, ó. Ainda tem o Beto, cara, que pô, foi um Para, monstro. vai querer botar 20. Vamos ver aqui a escalação. Júlio César, Jorginho, Leandro Aldair e Atirso. Júnior, Zico, Adílio, Romário, Bebeto e Pet. Carlinhos comandando essa galera. E de opção, humilde, Zé Carlos, Juan, Júnior Baiano, Leandro Ávila, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Adriano e Reinaldo. Tá bom, né? A torcida do Flamengo com relacionados, isso aqui fica louco. Cara, e uma coisa legal é que assim, eu tava prestando atenção nos nomes ali. Você também costuma jogar com essa galera, às vezes, quando tem jogo do Zico Sim, aqui, essas coisas, né? Como que é isso, assim, tipo, jogar com os caras que são seus ídolos também? Porque a gente assistia ali, a gente não tinha facilidade de contato. E aí quando a gente se torna jogador e começa a fazer esses jogos festivos, né? Aí você começa a ter um pouco mais de aproximação. Eu sempre tenho muito respeito, muito orgulho de estar perto desses caras, né? Porque eles foram minha referência. Eu tive o prazer de admirar o futebol, de querer ser um atleta, muito pelo fato de eu assistir os caras, né?
E eles me inspiraram de uma forma incrível, porque eles conquistaram muita coisa, né? Então, para mim, eu tenho o maior orgulho e admiração para fazer parte desse grupo, né? Quando a gente tá junto. E da minha geração, são amigos, né? Que eu acabei fazendo dentro do futebol, dentro das quatro linhas, que me ajudaram também a construir a minha carreira, né? Não fui sozinho, eu fui através desses caras que eu conseguia chegar onde eu cheguei. Então, sempre uma alegria muito grande, diversão, a gente lembra momentos, um sacaneia o outro. E é legal que você joga aqui, às vezes, o jogo do dia, você tem o seu jogo também no fim de ano. Isso. Eu faço meu jogo solidário, lógico, iniciando ainda, né, essa empreitada, que não é fácil, mas a gente consegue aí sempre deixar também um registro para ajudar esse lado solidário, né, porque nosso país precisa muito, né? Ó, se deixasse, a gente ia ficar com 3 horas aqui, ó, o drone tá passando de novo, a equipe tá bom, mas a gente tá chegando no final e aí eu mudei o quadro de novo. Você tá demais hoje, hein? Hoje eu mudei o quadro de novo, No final a gente sempre tem os nossos acréscimos. E aí a gente dá 2 opções, quase uma múltipla escolha. E você decide. Com você vai ser um pouquinho diferente também. Vai contigo. Tudo? Vou do Vai na fé, vai na fé. Então vamos lá. Já tá mudando o programa no meio, vou fazer o quê? Nessa história... Não, mole. Nessa história no futebol, essa carreira, tudo que você conquistou, defendendo o time do seu coração, um momento com o Flamengo. Em campo. Um momento do Flamengo em campo. Com você. Um momento seu no Flamengo, em campo. E aí, você que manda, um momento. Final contra o Vasco. Assim, foi incrível, né, cara? Porque, como a gente falou, tinha muita rivalidade, tinha muita coisa envolvida ali. Porque a gente pegou uma geração logo depois da geração mais brilhante do Flamengo. Que foi de 80, né? Ali, 10 anos ali, a gente já estava representando os caras. 20 anos, 18 anos, um pouquinho. É muita coisa, cara. É muita responsabilidade você tentar deixar uma história em outro momento do clube, né? Um momento de dificuldade, um momento que muitos jogadores a gente falava, você não queria nem vir, falar, vem pro Flamengo, não. Então assim, a gente conseguiu fazer uma marca, deixar uma história dentro do clube. E o do Palmeiras, né, cara? Esses 2 jogos aí, porque são títulos, né? Memória de títulos, ela é muito gratificante. Boa. Um amigo dentro de campo. Dentro de campo mesmo que você levou pra vida. Aí você pode não ter essa chance boa de montar a escalação. Cara, pô. O cara. Pô, tem um monte, cara. Pô, aí eu vou ser injusto com um Mas monte. ó, aquele cara que dentro de campo, pô, você não podia jogar sem ele e que fora de campo era... Rodrigo Mendes, ele me ajudou muito, cara. Dentro e fora de campo. O Rodrigo Mendes foi incrível. A gente dividia quarto, me ajudou a transformar a minha vida em... Dentro de campo ele, tinha uma parceria, sabia que podia passar, que ele fazia a minha. Ele tinha essa responsabilidade tática, né? Ele sabia que eu gostava muito de atacar. Ele falou, Tício, pode vir. Pode vir que você... e quando eu passava ele realmente fazia a minha. E fora de campo a gente se tornou um grande amigo. Pena que ele saiu, né, pro Rio Grande do Sul. Mas tem outros, né, cara? Ele é do Ave, tem vários. Juan, tá tudo certo. Reinaldo, aí vou falar um monte. Cara, já que o Rafa falou disso de título e de alguém de meio que dupla, assim, também, só uma pra lembrar um outro momento que acho que 2004 a gente precisa falar, a gente não falou ainda. Falar um pouquinho daquele time que o Carioca foi muito bom, depois teve a decepção da Copa do Brasil, claro. E do Felipe, né? Que acho que no Flamengo ele até começou a jogar um pouco mais também pelo outro lado, né? Não jogava tanto com você. Você acabou com a minha última pergunta. Pô, tudo bem. desculpa. Não, mas a gente encerrava faz, com chave de rapidinho, ouro, a gente já faz, tá a gente faz. tranquilo. A gente fala rapidinho. A gente faz essas duas. Felipe, cara, ele foi um jogador incrível. Um jogador gênio, maestro. Cara que tinha facilidade de drible e de achar o passe. Então, onde ele jogasse ia ser fácil. E jogar com ele era muito fácil. Era só se movimentar, porque ele achava o passe. Ele e Alex, pra mim, foram jogadores que tinha essa... Ronaldinho Gaúcho também. Foram incríveis, né? De facilidade de achar o passe realmente. A tristeza de 2004 na Copa do Brasil realmente foi muito grande, porque eu fiz o gol lá. Eu tava voltando de lesão e tudo. Fiz o gol lá
E no Palestra Itália, tive sorte lá, né? No Palestra Itália. Empatamos o jogo e levamos para a final aqui no Maracanã. Era um time de segunda divisão, um time que a gente não conhecia muito, não tinha tantas informações de análise como tem hoje em dia, né? Para você entender mais o adversário, era mais o que você fazia, olhava mais ou menos o cara fazia lá e não tinha olheiro lá, olhar, ou a gente olhava no computador, não tinha nada disso. Então a gente foi surpreendido realmente. E aí, como eu estava voltando de lesão, quem jogava era o Roger, né? E aí eu entrei depois, mas já com uma lesão muscular que aí acabou rompendo de vez. Mas foi muito triste porque a gente encheu o Maracanã, estava naquela expectativa de clima de já ganhou. E o adversário surpreendeu a gente, né? Foi realmente uma tristeza muito grande. Alguns jogos assim de tristeza, né? Foi esse aí e a final da Libertadores pelo Cruzeiro. No Mineirão, que a gente encheu o Mineirão e perdemos para um time argentino, né? Então assim, foi realmente muito triste. Mas E a outra, você tinha mais uma? Não, era mais o começo de 2004 que teve o Carioca também, que ganhou do Vasco de novo na final, né? Ganhou do Vasco na final. E aí depois a gente achou que daria, a Copa do Brasil, acho que começou a desandar muito por ali, que o brasileiro, a Copa do Brasil era muito mais cedo, né? Não terminava tão semifinal do ano como termina hoje em dia. Mas a gente acho que poderia ter tido uma sorte melhor. Mas, infelizmente, futebol. Faz a tua outra pergunta. Já vou ter que mudar, já mudei, tá? Hoje eu tô no 220. demais, Eu ia encerrar falando de 2004, de Felipe, principalmente essa dobradinha que muita gente fala, caramba, difícil escolher um. Felipe teve a fase dele como lateral, Sim. Flamengo você ali na lateral, ele na meia, você já tinha sido na meia. Mas pra encerrar então o nosso programa, que a produção já tá ali, pô, esse rendeu. O futebol pra você, o que representa? É tudo, né, cara? Tudo que eu tenho é através disso aqui, né, cara? Tudo que eu conquistei, que eu tenho hoje de oportunidade é através do futebol. O futebol me trouxe tudo, conhecimento, cultura, me trouxe o lado social para me fortalecer, porque o futebol fez essa parte da integração, né? Então, esse futebol para mim, além de dar continuidade dentro da minha vida, fui empresário, fui comentarista, sou comentarista, hoje secretário nacional do futebol, através do futebol. Através dessa aqui, ó, dessa oportunidade aqui. Então eu sou muito grato ao Charlie Miller, a bola, por tudo, né, cara? Porque assim, sem ela eu acho que seria muito mais difícil. Foi de luta, de muito sacrifício. Chegar onde eu cheguei não foi fácil, não. Então, sou muito grato e a Deus, né, em primeiro lugar, por me dar a oportunidade de ser um atleta profissional, que é o sonho, eu acho que de muita gente, né? E conseguir deixar um registro, deixar um legado dentro do gramado, né? Acho que é muito gratificante. Com certeza. É isso. É isso. Podia durar mais umas 2, 3 horas Opa, aqui. pode Mais um ser. convite para você voltar já tá garantido. Pode convidar. Obrigado aí pela presença. Muito sucesso nessa nova jornada. Tá bom, meu. Tá para Obrigado. começar. E com certeza em breve você vai estar aqui contando muita coisa boa pra gente também. Se Deus quiser. Sinta-se em casa e a gente se esbarra muito aqui ainda, né? A gente se vê. Por aqui a gente vai se ver muitas vezes. É isso. Valeu, Adilson. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafa. Obrigado E a é todos isso. vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Gente, não deixe de se inscrever aqui no canal. Em breve tem muita coisa boa por aqui. Valeu! Valeu.